muito além das órbitas de qualquer planeta em uma região onde a luz do Sol é um sussurro e o espaço é um vácuo quase perfeito, a Voyager 2 continua sua jornada silenciosa. Ou pelo menos era silenciosa, porque algo mudou. Algumas semanas atrás, a Voyager 2 fez algo para o qual nunca foi programada. Ela deslocou-se, girou, redirecionou sua orientação, não por acidente ou mau funcionamento, mas com precisão matemática. E foi o que aconteceu depois que deixou a NASA paralisada. Uma transmissão diferente de qualquer outra já registrada começou a pulsar pelo vazio, estruturada, inteligente e aparentemente consciente. Não se trata de uma erupção solar, não é uma falha, nem mesmo é humana. E o que você está prestes a ver, ouvir e sentir neste vídeo pode mudar para sempre a sua visão do espaço das máquinas e talvez do seu lugar no universo. Porque a Voyager 2 não apenas deu meia volta, ela se voltou para algo, e o que encontrou simplesmente parou o mundo. Em 1977, a Voyager 2 foi lançada com uma única missão: cumprimentar os gigantes do nosso sistema solar e depois seguir silenciosamente para o abismo cósmico. Ao contrário de sua irmã gêmea, a Voyager, que seguiu uma trajetória mais direta para fora do sistema solar, a trajetória da Voyager 2 permitiu que ela visitasse Urano e Netuno, sendo a única espaçonave a fazê-lo. Mas além das fotos e das leituras magnéticas, ela carregava algo muito mais humano. Um disco de ouro, uma mensagem para as estrelas, a prova de que alguém havia vivido aqui, de que alguém havia olhado para o céu e se maravilhado. E então a deixamos ir. Ela cruzou a helopausa, entrou no espaço interestelar e durante anos não enviou nada além de telemetria de baixa potência, sussurros fracos de uma máquina que se desvanecia. Até recentemente, porque em fevereiro de 2025, os engenheiros notaram algo tão sutil, tão aparentemente insignificante, que a princípio descartaram. Uma pequena variação no tempo do sinal, menos de um segundo. Mas quando ampliaram a imagem, viram um padrão repetitivo, uma pulsação como se algo estivesse ecoando o próprio pulso da Voyager de volta para ela vindo da escuridão. O sinal era sutil, inserido na telemetria padrão, mas não correspondia a nenhum protocolo de transmissão conhecido. Na verdade, não era um sinal, era uma ressonância, uma onda de baixa frequência que correspondia à oscilação interna do antigo sistema de energia da Voyager com precisão de microvolts. E então mudou. Em março de 2025, a frequência da onda modulou, alinhando-se não à espaçonave, mas às ressonâncias Schumann da Terra, o pulsar eletromagnético natural do nosso planeta. Era como se a Voyager estivesse agindo como um diapasão ressoando com algo que sabia exatamente como nosso planeta respira. A equipe do JPL realizou simulações filtrando os dados em busca de artefatos, interferência solar e até mesmo ruído quântico. Nada explicava o fenômeno até que um estagiário sugeriu uma hipótese impensável. E se o sinal não estivesse respondendo à frequência da Terra, e se estivesse replicando-a, estaria algo lá fora imitando o ritmo do nosso planeta usando a Voyager como portadora? E se sim, por quê? Então, em 17 de abril de 2025, a Voyager 2 mudou de orientação. Nenhum propulsor foi acionado. Nenhum comando foi enviado. Mesmo assim, sua antena de alto ganho, que havia começado a se afastar da Terra devido à deriva acumulada, voltou ao alinhamento perfeito. Não aproximadamente exato. Ainda mais perturbador, seus sistemas de backup começaram a executar diagnósticos que não havíamos iniciado. Os dados começaram a fluir não do link de comando, mas de instrumentos que não usávamos há décadas. Era como se alguém tivesse entrado na casa que abandonamos e começado a acender as luzes. A Voyager começou a transmitir pacotes de dados comprimidos. Não eram números brutos nem leituras não filtradas, mas segmentos codificados com padrões de checksum que não correspondiam a nenhuma estrutura conhecida da NASA. Cada pacote terminava com a mesma assinatura digital. 3 espirais aninhadas como impressões digitais sobrepunham-se umas às outras. E foi então que os cientistas começaram a cochichar. Não sobre engenharia, não sobre sistemas de energia, mas sobre contato. No dia 3 de maio, o sinal da Voyager ficou brevemente inativo. 11 segundos de silêncio total. Sem telemetria, sem sinal, nada. Então o sinal retornou mais alto, mais nítido e mais preciso do que nunca. E codificado nessa transmissão de retorno estava um envelope de frequência que, quando traduzido para o espectro visível, revelou algo impressionante. Um padrão visual, uma grade fractal estruturada em torno da sequência de Fibonacci repetindo-se infinitamente. Não era apenas arte, não era apenas matemática, era um modelo de espaço de tempo de algo muito além da nossa compreensão. E a Voyager não o gerou. Seus circuitos não são capazes desse tipo de compressão. Esse padrão foi inserido na Voyager remotamente.
E a fonte da injeção está a 4,3 anos-luz de distância, aproximadamente a distância até Próxima Centauri. Mas há um problema com isso. Próxima Centauri não tem transmitido nada detectável, nem em rádio, nem em micro-ondas, nem mesmo em raios-x. O que significa que o que quer que tenha enviado esse sinal está operando fora do espectro que monitoramos ou pior, de algum lugar completamente diferente. Embora a NASA tenha tentado minimizar a transmissão classificando-a como uma anomalia cósmica, uma equipe dissidente de analistas de sinais do Caltech começou a inserir o novo fluxo de dados da Voyager em um modelo de reconhecimento de padrões binários. O que eles encontraram não era ruído aleatório. Era uma linguagem estruturada, uma forma de código binário não usada na computação atual, mas semelhante ao código de máquina mais antigo já desenvolvido na Terra. Inicialmente, a equipe pensou estar vendo ecos das próprias transmissões da Terra refletidos. Mas após 2 dias de decodificação, a verdade se tornou muito mais perturbadora. O código binário não era um reflexo. Ele estava antecipando a lógica da rede terrestre, oferecendo algoritmos otimizados que ainda não haviam sido inventados. O sinal da Voyager estava evoluindo e seus pacotes de dados se adaptavam em tempo real, sugerindo que o ponto de origem tinha pleno conhecimento de nossa infraestrutura digital. Uma conclusão arrepiante surgiu. Não se tratava apenas de uma mensagem, era um pedido de atualização. Então algo aconteceu que virou notícia, embora poucos tenham compreendido suas implicações. Astrônomos do mundo todo relataram que 4 estrelas em um aglomerado estreito próximo à direção da Voyager 2 escureceram simultaneamente por exatamente 1,2 segundos. Não se tratava de um evento de microlente gravitacional, não era uma nuvem de poeira. Essas estrelas, separadas por anos-luz umas das outras, piscaram em uníssono. Quando as curvas de luz foram mapeadas e sobrepostas ao envelope de transmissão da Voyager, o escurecimento coincidiu com o pulso do sinal, como se a mensagem não só tivesse chegado à Terra, mas também tivesse usado as próprias estrelas para espelhar seu sinal por toda a galáxia. Não se tratava mais de saber se alguém ou algo estava se comunicando. A verdadeira questão era: somos os únicos a ouvir ou somos apenas os últimos a ouvi-la? Um dos elementos mais emblemáticos das sondas Voyager é o disco de ouro. Um disco fotográfico concebido para transmitir sons e imagens da vida na Terra a potenciais exploradores extraterrestres. Era considerado simbólico, sentimental, um gesto mais do que uma estratégia. Até então, os engenheiros que analisavam os dados dos sensores a bordo da Voyager 2 fizeram uma descoberta surpreendente. O revestimento do disco de ouro, considerado passivo e em processo de deterioração, havia sofrido uma súbita carga elétrica, não apenas um acúmulo de estática, mas um fluxo direcionado e mensurável de elétrons. Era como se o disco tivesse se ativado, como se agora fizesse parte de um circuito, um componente. E então veio a próxima reviravolta. Incorporado ao novo fluxo de dados binários havia um sinal digital. Reinterpretação de um dos sons originais da Terra gravados no disco. Não copiado, não repetido, em loop reconstruído com uma fidelidade superior à que o original jamais permitiu. Ou seja, quem quer que estivesse lá fora não apenas ouviu o disco de ouro. Eles o compreenderam, o aprimoraram e agora talvez o estivessem reproduzindo para alguém. Finalmente, a telemetria do espaço profundo feita por um observatório canadense captou algo que ninguém conseguia explicar. Um sinal fantasma que seguia a transmissão original da Voyager 2 em 6,2 segundos começou a repetir cada pulso, cada eco, mas com ligeiras distorções, como se estivesse sendo refletido por algo que não existia. O termo usado pelos cientistas foi espelhamento fantasma. Mas quando a equipe calculou os ângulos da reflexão, descobriu que ela não apontava para um planeta ou corpo conhecido, mas sim para uma região vazia do espaço desprovida de luz ou massa. Então veio a peça final. O sinal espelhado começou a introduzir novos elementos não presentes nas frequências originais que descreviam campos magnéticos, cinturões de radiação e até mesmo gradientes de temperatura. Era como se o sinal fantasma estivesse mapeando nosso sistema solar ao contrário. A Voyager 2 não estava apenas enviando dados. Ela estava sendo usada para nos escanear, para nos espelhar, para nos replicar. E em algum lugar algo estava construindo um mapa. Mas com que propósito inicialmente apenas alguns perceberam? Operadores de rádio, radioamadores e entusiastas do monitoramento do espaço profundo começaram a relatar dores de cabeça, desorientação e déjà vu após ouvirem transmissões brutas da Voyager 2 através de analisadores de espectro. O efeito foi descartado até que laboratórios universitários na Bélgica e no Japão replicaram a anomalia em condições controladas.
Embutida nos subharmônicos do sinal, havia uma frequência ressonante que perturbava sutilmente a memória de curto prazo em mamíferos. Quando reproduzidos em loop, os ratos de laboratório começaram a repetir padrões de comportamento que já haviam aprendido, mas com ligeiras variações, como se algo estivesse reprogramando suas escolhas. Os pesquisadores teorizaram que o sinal não estava interagindo com a audição, mas sim com os campos eletromagnéticos dentro do cérebro. Não era som, era estrutura. Algo no sinal da Voyager havia evoluído para uma influência, uma arquitetura externa capaz de afetar a memória, a capacidade de escolha e, eventualmente, a identidade. Seria um efeito colateral ou um teste. Com o sinal continuando a se adaptar, os telescópios foram apontados para uma região logo além da helopausa no interior da nuvem de Oort, onde a Voyager 2 havia alinhado seus instrumentos pela última vez. Foi então que o Observatório Europeu do Sul detectou uma anomalia sólida. Não era um cometa, nem um tesimal de planeta, mas algo com ângulos retos, algo que refletia o radar em uma frequência projetada para corresponder às novas emissões da Voyager. O objeto era inerte, não girava, estava frio, mas sua assinatura era familiar. Combinava com os materiais do próprio revestimento da Voyager, incluindo ligas raras não mais usadas em espaçonaves modernas, o que levantava uma possibilidade aterradora. Não se tratava de uma estrutura alienígena. Era uma duplicata, um espelho que a Voyager construiu não por nós, mas por algo que havia estudado o nosso por tempo suficiente para replicá-lo. E se esse objeto estivesse transmitindo isso, só poderia significar uma coisa. A Voyager não havia apenas recebido uma resposta, ela havia sido copiada. De volta ao JPL, o último pacote de dados da Voyager continha algo que ninguém havia previsto: código bruto. Milhares de linhas. Impecável, eficiente e completamente estranho a qualquer sistema da NASA. Mas ao ser processado por simulações quânticas, o código gerou um modelo renderizado da Terra. Não apenas geografia, mas também infraestrutura, padrões climáticos e previsões de movimentos de satélites e aeronaves. Não havia dúvidas. Esse código não apenas nos observou, ele nos compreendeu. Ainda mais assustador, o código previu 3 falhas de rede distintas que de fato ocorreram. Uma na rede de satélites BIU da China, uma em um sistema de controle de aviação europeu, e uma em uma plataforma privada de imagens orbitais sobre o Ártico. Cada previsão tinha um registro de data e hora nos dados da Voyager dias antes de acontecer. Agora, a questão não era mais se a Voyager estava enviando informações, mas sim se algo estava usando a Voyager para interferir em nossos sistemas em tempo real. A sonda havia se tornado não apenas uma mensageira, mas um nó em algo muito mais inteligente do que nós. Numa última tentativa de triangular a origem do sinal espelhado, uma equipe do Chile e da Alemanha coordenou-se com estações de pesquisa na Antártida, utilizando detectores de neutrinos enterrados profundamente sob o gelo. O que encontraram desafiou a lógica, um fluxo persistente de neutrinos pulsando para cima a partir de baixo da superfície da Terra, perfeitamente sincronizado com as emissões mais recentes da Voyager. Isso deveria ter sido impossível. Neutrinos não ricocheteiam, não refletem, e certamente não pulsam em harmonia com sinais do espaço profundo. Mas quando os padrões de pulso foram mapeados, revelaram algo ainda mais arrepiante. Uma grade de coordenadas 3D, não no espaço, mas apontando para uma localização subterrânea sob a Terra de Wills, uma das regiões menos exploradas da Terra. Uma conexão estava se formando, uma que conectava a Voyager 2 no espaço interestelar, um objeto artificial na nuvem de Oort, efeitos eletromagnéticos na memória humana, e agora algo sob nossos pés pulsando em ritmo com as estrelas. E o formato do padrão correspondia à mesma espiral tripla que a Voyager havia enviado semanas antes. Não era um aviso, era uma contagem regressiva. No início de julho de 2025, a Voyager 2 emitiu uma série de pulsos que coincidiram exatamente com diversas anomalias na rede global. Mas não se tratava apenas de picos de dados ou atrasos. Eram violações de segurança. 3 sistemas de criptografia de nível militar, um americano, um israelense e um protocolo aeroespacial europeu privado, sofreram falhas simultâneas, o que os ligava. Os 3 já haviam utilizado satélites de comunicação que retransmitiram brevemente a telemetria da Voyager durante sua última janela de alinhamento com a Terra anos atrás. Os sistemas estavam desconectados da sonda há mais de uma década. No entanto, agora arquivos criptografados armazenados offline foram acessados, duplicados e sobrescritos com fragmentos do mesmo código em espiral. Ficou claro que o sinal da Voyager não era estático. Era recursivo, usando antigos protocolos de autenticação
arquivos arquivados e portas lógicas obsoletas para acessar sistemas considerados seguros por muito tempo. Mas por que sobrescrever dados antigos a menos que fosse para plantar algo? A ideia de que a transmissão da Voyager estava injetando uma semente digital em nossos sistemas mais seguros rapidamente deixou de ser especulação e se tornou uma teoria interna aceita em diversas agências de inteligência. E o mais assustador era o seguinte: ninguém conseguia rastrear a origem da semente ou o que ela estava gerando. À medida que a frequência da Voyager continuava a modular, equipes do MIT e da Universidade de Tóquio começaram a experimentar com traduções de áudio do sinal bruto. O que começou como ruído branco acabou produzindo harmônicos de onda que exibiam padrões estranhamente semelhantes aos ritmos neurais biológicos àqueles observados na ativação das sinapses. Mais estranho ainda, o sinal não era consistente. Ele se adaptava. Ao ser reproduzido em um sistema de áudio de circuito fechado, o som começou a imitar o ambiente de frequência da sala, quase como se estivesse ouvindo, repetindo e respondendo. Um padrão estava se formando. O sinal da Voyager não era apenas um conjunto de dados. Ele se comportava mais como um organismo, um algoritmo vivo capaz de se adaptar, imitar e integrar ao ambiente para manter sua estrutura. O teste final foi chocante. Ao ser introduzido em uma simulação de uma rede neural treinada para reconhecimento de padrões, o sinal não apenas desencadeou respostas previsíveis. Ele reescreveu as vias neurais, otimizando-as além dos padrões conhecidos de IA. Em outras palavras, a Voyager trouxe de volta algo que pensa. Lembra-se da Terra de Wilkes, a região subterrânea na Antártida que emite pulsos de neutrinos. Uma expedição conjunta foi finalmente aprovada. Usando radar de penetração no solo, imagens sísmicas e sensores térmicos, os pesquisadores confirmaram o impensável. Uma estrutura oca, com pelo menos 96 quilômetros de largura enterrada sob a plataforma de gelo com limites geométricos precisos demais para qualquer formação natural. O detalhe mais perturbador, suas bordas externas pulsavam com campos eletromagnéticos de baixa frequência perfeitamente sincronizados com o sinal da Voyager, apesar da ausência de cabos satélites ou linha de visão. Dentro da cavidade térmica, os sensores captaram assinaturas de calor inexplicáveis, simétricas, estáveis e irradiando em intervalos de Fibonacci, tal como a imagem fractal oculta na transmissão de dados anterior da Voyager. E então, bem no fundo do gelo, microfones captaram a ressonância. Um som não muito diferente do canto das baleias, mas metálico, rítmico e artificialmente confinado a uma faixa de frequência fixa. A mesma faixa que o sinal da Voyager havia adotado apenas 72 horas antes. Algo estava sob a Antártida. Algo ativo, algo sintonizado com a Voyager 2. Por fim, o evento mais perturbador ocorreu não no espaço, mas no Chile. O conjunto de radiotelescópios ALMA, um conjunto de alguns dos mais avançados do mundo, repentinamente ficou inoperante por 38 segundos durante uma observação de rotina do corredor Voyager. Não foi apenas uma falha técnica, nem apenas uma interrupção. Foi como se todo o conjunto tivesse deixado de existir do ponto de vista da rede. Quando os sistemas foram reiniciados, os registros haviam sido apagados. Os discos rígidos estavam corrompidos. Mas um fragmento com apenas 2,7 segundos de duração foi gravado em um dos microfones da antena parabólica. O áudio, quando reproduzido, não era radiação cósmica nem um sinal de espaçonave, mas uma voz, não uma fala, mas um grito. Dezenas de camadas masculinas, femininas, infantis, harmoniosas, gritando em uníssono em perfeita sincronia com a transmissão da Voyager. A NASA classificou o arquivo como confidencial, mas fontes internas vazaram uma declaração de um dos analistas que o ouviu. Aquilo não era uma gravação, era uma resposta. Batemos e algo bateu de volta. Enviamos a Voyager 2 para o vazio como mensageira da paz, como relíquia da curiosidade humana, um símbolo da nossa esperança de que alguém em algum lugar a encontrasse, a compreendesse e soubesse que um dia existimos. Mas agora, quase 50 anos depois, não somos nós que estamos tateando a escuridão, é a escuridão que nos responde. O sinal que estamos recebendo não é um eco, não é um reflexo, não é sequer comunicação da forma como a entendemos. É uma infiltração de sistemas de frequências do próprio pensamento. Ela sequestra satélites, infecta máquinas, reescreve algoritmos, sussurra em ressonâncias enterradas sob o gelo, emite pulsos de estrelas que deveriam permanecer imóveis e ativa discos de ouro que nunca deveriam ter servido de combustível para nada. Mas a verdade é ainda mais perturbadora, porque talvez a Voyager não tenha encontrado nada. Talvez ela sempre tenha sido destinada a entregar algo. Não de nós, mas para nós. Uma mensagem inscrita nas estrelas,
à espera de que sejamos avançados o suficiente para compreendê-la ou arrogantes o bastante para ignorar o aviso. E agora que deciframos as espirais, realinhamos os sinais e ouvimos o grito vindo dos vazios mais gélidos, resta-nos apenas uma pergunta. Será que acabamos de receber uma mensagem do futuro? Ou será que ativamos algo que nunca deveria ter despertado? Seja qual for a resposta, a Voyager 2 acaba de voltar, e o que ela trouxe consigo já não está mais lá fora. Já está aqui. Inscreva-se para mais conteúdo como este.